Olá, tudo bem com você? Meu nome é Lidiane Genski e esse é o canal Imobiliarizando Direito. Hoje eu vou falar sobre infiltrações e problemas construtivos nos condomínios. A semana passada eu estava numa assembleia e eu comentei com vocês que a gente estava definindo lá um acordo com a construtora e até eu recebi perguntas lá no Instagram sobre isso, então eu resolvi gravar esse vídeo. Bom, condomínios novos, condomínios com 5 anos, até os mais antigos, normalmente tem problemas de vícios construtivos, né, que são os problemas de construção e também de infiltrações. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre o que fazer e como proceder nesses casos. Primeiro, começando pelos condomínios novos, aqueles recém-implantados. Quando a construtora entrega o condomínio, é sempre feito uma vistoria, né, com o síndico eleito, conselheiro, e não é obrigatório, mas eu sempre acho super indicado que desde essa primeira vistoria, que um engenheiro contratado pelo condomínio acompanhe. Por quê? Porque às vezes os olhos leigos, por mais que seja um síndico profissional, que esteja acostumado com o assunto, não é o mesmo olho clínico daquele engenheiro que vai acompanhar tudo. Então esse é o primeiro ponto que eu recomendo, que o engenheiro do condomínio acompanhe essa primeira vistoria. Depois dessa primeira vistoria, é feito um relatório técnico pela construtora e, se o condomínio tiver um engenheiro, pelo engenheiro. E a partir daí, então, começam as conversas, as negociações amigáveis. Então, no condomínio é bom pedir cronograma, né, de reparos para a construtora. Então teve aquele problema, tem aquele problema de infiltração na garagem, ou o salão de festas não foi entregue da forma como foi prometido, ou aquela parede tem uma rachadura, enfim, coisas normais de entrega, tá? E é bom pedir um cronograma de obras e reparos para a construtora. Durante esse período, então, de a construtora estar fazendo o cronograma, o síndico deve abrir chamados às unidades também privativas. Se eu sou proprietária de uma unidade que tem algum problema construtivo, também abre chamado, tá? Na construtora. Não é o condomínio que vai resolver o seu problema dentro da sua unidade, mas o condomínio pode ajudar até dentro das negociações gerais a falar, tem muita gente reclamando, o pessoal já abriu o chamado e é muito importante, tanto o síndico como os condôminos abrirem chamados para aprovar todos os itens que estão pendentes. Depois disso, pessoal, não tem muito um tempo certo para... e após essa primeira etapa, quando novamente atualizar esse laudo de engenharia, se foi feito aquele primeiro por engenheiro ou contratar um engenheiro? Eu sempre acho assim mais seguro a partir de uns 2 anos do condomínio, se forem problemas normais, tá? Daí contrata um engenheiro, o engenheiro vai lá, faz um relatório geral de todo o condomínio, de todas as áreas comuns. Após isso, passa para o advogado do condomínio, ele notifica extrajudicialmente a construtora. Depois disso, tem um período de negociação e tal. Pode ser que seja proposto um acordo até pela construtora e daí leva para a assembleia, sempre leva para a assembleia, que foi o caso até da assembleia que eu tive semana passada. E se não tiver nenhum acordo, aí sim segue para uma ação judicial. Mas importante também, como eu disse, não tem prazo fixo, que, por exemplo, se o condomínio tem muitas infiltrações ou se há um vício construtivo muito grave, então esse laudo tem que ser feito bem antes. Quem sabe o condomínio precisa entrar com uma ação cautelar de produção antecipada de provas, pedir uma tutela antecipada no processo, enfim. Daí o condomínio vai ter que consultar lá o jurídico dele para ver qual é a melhor medida a ser tomada. Mas o importante é que o síndico tem que ficar sempre atento, o conselho, a esse período, né, de implantação, no caso que a gente está falando em condomínio novo, para não deixar, inclusive, passar, eu sempre gosto de limitar a 5 anos, tá? Não deixar passar de 5 anos a propositura de uma ação judicial daí para discutir esses problemas construtivos, se as construtoras aí do condomínio de vocês não resolverem amigavelmente antes disso. Se o condomínio for mais antigo, ou tiver mais de 5 anos, às vezes até esses condomínios que tem 5, 6, 7 anos, surge
um problema construtivo que a gente chama juridicamente de vício oculto. O que é isso? É um problema que não deu para ver lá no primeiro, no segundo, no terceiro ano, mas de repente ele estava lá escondidinho, mas de repente deu para ver. Então, dependendo aí do caso, pode até ser que a construtora ainda seja responsável por isso também. De novo, a importância do condomínio contratar um engenheiro para analisar isso. Bom, agora até condomínios mais antigos, 30, 40 anos, como fazer? Surgiu um problema, uma rachadura, uma infiltração, de novo, contrata um engenheiro. Vocês viram que hoje eu tô aqui falando muito de engenheiro porque realmente eles são essenciais aí para auxiliar tecnicamente um condomínio em vários aspectos. Mas aí contrata esse engenheiro, ele vai fazer um relatório técnico para ver se o problema advém de uma área comum e daí a responsabilidade é do condomínio de arrumar, ou às vezes até se vem de uma unidade privativa e daí a unidade que tem que arrumar e pagar prejuízos, ou se a área comum foi afetada ou se outra unidade foi afetada por aquele problema. Bom, por hoje é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, compartilha com seus amigos, se inscreve aqui no canal. Se tiver alguma dúvida, também me manda umas perguntas. Vai lá no Imobiliarizando Direito no Instagram e no TikTok, porque eu sempre tô falando desses assuntos por lá também. Até o próximo vídeo. Tchau!